Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui falar sobre os três poderes. Os três poderes, não é? No Brasil, existem três poderes: o legislativo, o judiciário e executivo, né? Executivo, né? Legislativo e judiciário. Vou explicar muito bem como é esses três poderes. Não se esqueça de me seguir, né? Deixar sua curtida no meu vídeo, né? Aqui no Instagram, que é chamado os famosos Reels, né? E vamos pro vídeo aqui agora. Vamos lá, poder legislativo. Vou começar com o poder legislativo. O poder legislativo é comandado no Congresso Nacional, deputados federais e senadores. São aqueles que fazem e aprovam leis. E também fiscalizam o poder executivo. O Legislativo Nacional do Brasil inteiro é no Congresso Nacional, que fica lá em Brasília, na sede dos três poderes, né? Fica lá por deputados federais, Câmara dos Deputados do Brasil, e o Senado Federal, que fica lá os senadores. Estadual são os deputados estaduais, que fica lá na Assembleia, na Casa da Assembleia Legislativa Estadual do Estado. E municipal é na Câmara Municipal, que ficam lá os vereadores. Com lá os vereadores. É esse, normalmente, o poder legislativo, né? Eles que fazem e aprovam leis. E também fiscalizam o poder executivo, como é o executivo, fazem executivo, como é, fica lá vendo, eles são responsáveis por aprovar leis, né? O poder executivo ele também é responsável por sancionar e executar leis que é criadas e aprovadas pelo legislativo, né? Então, eles se sancionam e executam as leis, né? Então, vamos dizer, por exemplo, o executivo administra. O legislativo, ele fazem, criam leis, né? Não vou falar do judiciário, que eu ainda vou chegar lá. E o executivo, ele é resumido por presidente da República, que é o governo federal, governadores, que é o governo do estado, que representa o governo do estado, e prefeitos, que representam, né, a prefeitura de alguma cidade, né? Então, é isso daí. Vamos pro judiciário. Mano, o poder judiciário é responsável pela pacificação social. Eles resolvem conflitos, né, normas e costumes, de acordo com cada caso. Eles aplicam as leis, né, julgam conflitos. É representado pelos fóruns locais, por exemplo, Tribunais Regionais de Trabalho, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Superior do Trabalho, Superior Tribunal da Justiça e o Supremo Tribunal Federal, cara. O Supremo Tribunal Federal é o que mais repercute no poder judiciário. O que mais repercute, porque eu vejo toda notícia lá falando do STF, falando do ministro lá, Alexandre de Moraes, aquela coisa toda aí, né? Então, o Supremo Tribunal, né, ele é uma das coisas mais famosas, né? Que mais repercute nas notícias, né, nos últimos anos, do Poder Judiciário, né? As últimas notícias no Executivo vem falando, claro, do atual presidente da República tem um mês e 23 dias, né, do seu terceiro mandato, até o dia que eu estou gravando hoje, né, de Lula, né? É Lula, o atual presidente, né? O Legislativo também, eles criam leis, como já disse,
poderes judiciários aplicam leis, julgam conflitos, e o executivo, ele sanciona e executa as leis criadas pelos deputados federais, pelos senadores que são representantes do país no legislativo. Estaduais, representantes estaduais, né? Legislativos são os deputados estaduais que representam a Casa da Assembleia Legislativa do Estado. Né? Municipal são os vereadores que representam a Câmara Municipal. Como já disse, né? O Poder Executivo é representado pelos governo federal, que o governo federal é o governo do presidente da República, e estadual são os governadores, né? Que representa o governo estadual. E o governo municipal são representados pelos prefeitos, que são administradores da cidade, entendeu? E essa divisão de gestão pública entre três poderes, né, tem como objetivo a especificação das funções junto à população e visa também a possibilidade de que cada um desses ele também fiscaliza o outro. O judiciário está lá fiscalizando o executivo, o legislativo é o que mais está fiscalizando o executivo fiscaliza o judiciário e fiscaliza o executivo. Normalmente, o executivo fiscaliza, na verdade, o legislativo e o judiciário fiscaliza o executivo e o legislativo fiscaliza o executivo. É normalmente isso que acontece. Um fiscaliza o outro. É normalmente isso que acontece, entendeu? E o outro garantido assim, né? Uma fiscalização mútua, né? E dessa forma, o poder ele não fica concentrado nas mãos só de uma pessoa. E também ele se torna mais difícil para o Estado tomar decisões que não sejam para o bem da população. E eu acho isso muito ruim, né? Um governante, né? O Estado, ele acho muito ruim o Estado não se preocupar com o povo, né? O povo do seu Estado, tanto do povo do seu Estado quanto do povo brasileiro. Acho que é muito importante você fazer o bem para o povo brasileiro, que é assim que o povo brasileiro fica, né? Tá na hora de termos governantes bons, né? Já tivemos na história do Brasil, mas parece que nos últimos anos a coisa tá ficando feia, viu? Tá ficando feia. Tá só com governantes ruins. Essa estrutura do Estado dividida em três poderes foi criada, e esse negócio, né, de três poderes foi criado no século XVIII por um cara chamado Montesquieu, que foi um pensador francês. Essa divisão é também a característica da República, que é o sistema político seguido pelo Brasil e também por muitos outros países, né? Temos que, para que isso funcione bem e em harmonia, a Constituição brasileira que define e organiza os poderes deles e a forma de se relacionarem. E eu queria muito, tem muitos, né, gente desses poderes que respeita a Constituição, sério o que a Constituição fala, mas precisamos ter mais. Precisamos ter mais, porque tem muitos, né, que não se preocupam com o povo, não respeitam a Constituição, né? Precisamos de governantes que respeitam a Constituição, né? E é isso que... E acho que tanto o legislativo, tanto o judiciário, quanto, né, o executivo tem que tudo cuidar do povo brasileiro,
né? E não parar de fazer coisas erradas, parar de ficar preso nesse vilão que é corrupção, né? A corrupção que daqui a pouco vai ser colocado com o país, esse país, um dos países que mais tem corrupção do mundo, o país precisa deixar, né? A corrupção precisa deixar de ser protagonista, né? E ao invés disso, né? Eles têm que respeitar a Constituição. Tem muitos que respeitam a Constituição, mas precisam de mais. Mas é isso aí, né, galera? É isso que significa os três poderes, né? O judiciário, o executivo e o legislativo. É isso daí, galera. Beijos e tchau. Até o próximo vídeo.